E para não perder essa oportunidade de dar vazão a uma das últimas garrafas de vinho de Carroz que lhe restavam, Caderruce correu para erguer um alçapão que havia no próprio piso dessa espécie de cômodo térreo, que servia ao mesmo tempo de sala e cozinha. Ao fim de 5 minutos, quando ele reapareceu, encontrou o abade sentado num escabelo, o cotovelo apoiado numa mesa comprida, enquanto Margotin, parecendo ter feito as pazes com ele ao ouvir que, contrariando a rotina, aquele peculiar forasteiro iria tomar alguma coisa, alongava sobre sua coxa o pescoço pelado e o olho langoroso. "O senhor vive sozinho?" perguntou o abade a seu anfitrião, enquanto este colocava diante dele a garrafa de vinho. "Oh, meu Deus, sim. Sozinho, ou quase isso, senhor abade, pois tenho minha mulher que não pode ajudar em nada, considerando que está sempre doente, a coitada da Carconte." "Ah, é casado?" disse o abade com uma espécie de interesse e lançando à sua volta um olhar que parecia avaliar em seu mísero valor o parco mobiliário do infeliz casal. "Percebe que não sou rico, não é, senhor abade?" disse Caderruce, suspirando. "Mas que quer? Não basta ser um homem honesto para prosperar nesse mundo?" O abade deteve sobre ele um olhar penetrante. "Sim, homem honesto. Disso posso me vangloriar, senhor", continuou o estalajadeiro, sustentando o olhar do abade com uma das mãos no peito e balançando a cabeça de cima para baixo. "E nos dias de hoje nem todo mundo pode dizer o mesmo." "Melhor ainda se aquilo de que se vangloria for verdade", disse o abade, "pois cedo ou tarde tenho a firme convicção, o homem honesto é recompensado e o mal castigado." "É sua condição que o leva a dizer isso, é sua condição que o leva a dizer isso", repetiu Caderruce com uma expressão amarga. "Em todo caso, somos livres para não acreditar no que diz." "Está errado em falar assim, cavalheiro", disse o abade, "pois daqui a pouco talvez eu próprio venha lhe servir de prova do que afirmo." "Que quer dizer com isso?" perguntou Caderruce, espantado. "Quero dizer que, antes de tudo, preciso me certificar de que o senhor é aquele com quem devo lidar." "Que provas quer que eu lhe dê?" "Conheceu em 1814 ou 1815 um marujo chamado Dantes?" "Dantes? Se conheci esse pobre Edmond, que era a minha palavra, era inclusive um dos meus melhores amigos", exclamou Caderruce, cujo rosto era invadido por um vermelho arroxeado, enquanto o olho claro do abade parecia se dilatar, abrangendo por inteiro aquele a quem interrogava. Creio que se chamava realmente Edmond." "Se ele se chamava Edmond, o menino, quer a minha palavra, tão verdadeira quanto me chamo Gaspar Caderruce. E o que aconteceu com ele, senhor? Esse coitado Edmond?" continuou o estalajadeiro. "Por acaso o teria conhecido? Ainda vive? Está livre? É feliz?" "Morreu prisioneiro, mais desesperado e miserável que os forçados que arrastam sua bola de ferro na prisão de Toulon." Uma palidez mortal sucedeu em Caderruce o rubor que antes dele se apoderara. Ele virou o rosto e o abade percebeu que enxugava uma lágrima com o canto do lenço vermelho que lhe servia de chapéu. "Pobre menino", murmurou Caderruce. "Pois bem, eis mais uma prova do que eu lhe dizia, senhor abade, que o bom Deus só era bom para os maus." "Ah", continuou Caderruce, com aquele linguajar pitoresco da gente do Mide, "o mundo vai de mal a pior. Que caiam então do céu 2 dias de pólvora e 1 hora de fogo, e que tudo se acabe." "O senhor parece gostar desse menino do fundo do coração, senhor", especulou o abade. "Sim, gostava muito dele", confirmou Caderruce. "Embora deva me censurar por ter invejado sua felicidade uma vez, mas desde então juro, palavra de Caderruce, lastimei muito sua má sorte." Fez-se um instante de silêncio durante o qual o olhar fixo do abade não parou um instante de interrogar a fisionomia volúvel do estalajadeiro. "E conheceu o pobre menino?" continuou Caderruce. "Fui chamado ao seu leito de morte para lhe oferecer os últimos consolos da região", respondeu o abade.
E qual foi a causa da morte? Perguntou Caderhus com uma voz estrangulada. E de que se morre na prisão, quando se morre dentro dela com 30 anos, se não da própria prisão? Caderhus enxugou o suor que escorria em sua testa. O que há de estranho em tudo isso, volveu o abade, é que dantes, em seu leito de morte, pelo Cristo cujos pés beijou, sempre me jurou que ignorava a verdadeira causa do seu cativeiro. É verdade, murmurou Caderhus. Ele não podia sabê-lo, não, senhor abade. O pobre menino não estava mentindo. Por isso ele me encarregou de esclarecer seu infortúnio, que ele próprio nunca conseguira esclarecer, e reabilitar sua memória, se porventura essa memória estivesse manchada. E o olhar do abade, tornando-se cada vez mais fixo, devorou a expressão quase sombria estampada no rosto de Caderhus. Um inglês rico, continuou o abade, seu companheiro de infortúnio e que saiu da prisão na segunda restauração, possuía um diamante de grande valor. Ao sair da prisão quis deixá-lo para Dantes, que numa doença cuidara dele como um irmão, como o testemunho de sua gratidão. Dantes, em vez de usá-lo para subornar seus carcereiros, que aliás podiam pegá-lo e traí-lo depois, conservou sempre zelosamente para o caso de vir a sair da prisão, pois se isso acontecesse, sua fortuna estaria assegurada com a simples venda do tal diamante. Era então, como o senhor diz, perguntou Caderhus com olhos ardentes, um diamante de grande valor? Tudo é relativo, retrucou o abade. De um grande valor para Edmond. O diamante estava avaliado em 50.000 francos. 50.000 francos? Disse Caderhus. Mas então era grande como uma noz? Não, não desse jeito, mas vai julgar por si mesmo, pois tenho-o comigo. Caderhus pareceu procurar sob as roupas do abade a jazida a que este se referia. O abade tirou do bolso uma caixinha de escumilha preta, abriu-a e fez brilhar aos olhos fascinados de Caderhus a faiscante maravilha admiravelmente engastada no anel. E isso vale 50.000 francos? Sem o engaste, que tem também o seu valor, disse o abade. E fechou o escrínio, recolocando no bolso o diamante que continuou a faiscar no fundo do pensamento de Caderhus. Mas como esse diamante foi parar em suas mãos, senhor abade? Perguntou Caderhus. Edmond então o fez seu herdeiro? Não, mas seu executor testamentário... Eu tinha 3 bons amigos e uma noiva, ele me disse. Todos os 4, tenho certeza, lamentam amargamente por mim. Um desses bons amigos chama-se Caderhus. Caderhus estremeceu. O outro, continuou o abade, sem dar mostras de perceber a emoção de Caderhus. O outro chamava-se Danglars. O terceiro, acrescentou, embora meu rival também gostava de mim. Um sorriso diabólico iluminou os traços de Caderhus, que fez um gesto para interromper o abade. Espere, disse o abade. Deixe-me terminar. E se tiver alguma observação a fazer, faça-a daqui a pouco. O outro, embora meu rival, também gostava de mim e se chamava Fernand. Quanto à minha noiva, seu nome era... Não me lembro do nome da noiva. Mercedes, disse Caderhus. Ah, sim, é isso, continuou o abade com um suspiro abafado. Mercedes. E então? Perguntou Caderhus. Passe-me a garrafa d'água, disse o abade. Caderhus apressou-se a obedecer. O abade encheu o copo e deu uns goles. Onde estávamos? Perguntou ele, descansando o copo na mesa. A noiva chama-se Mercedes. Sim, é isso. O senhor irá a Marsella. Ainda é Dantes falando, compreende? Perfeitamente. O senhor venderá esse diamante, fará 5 cotas e irá dividi-las entre esses bons amigos, as únicas criaturas que me amaram na terra. Como 5 cotas? Disse Caderhus. O senhor nomeou apenas 4 pessoas. Porque a quinta está morta, pelo que me disseram. A quinta era o pai de Dantes. Pesarosamente, sim, disse Caderhus, movido pelas paixões que se entrechocavam dentro dele. Pesarosamente, sim, o pobre homem está morto. Soube desse fato em Marsella, respondeu o abade, fazendo um esforço para parecer indiferente. Mas essa morte aconteceu há tanto tempo que não consegui colher nenhum detalhe.
O senhor saberia alguma coisa sobre o fim desse velho? Ora essa, disse Caderousse. Quem pode saber disso melhor que eu? Eu morava porta a porta com um bom homem. Meu Deus, sim. Quase um ano depois do desaparecimento do filho, o coitado do velho morreu. Capítulo 13 é dito que o velho Dantes morreu exatos 5 meses após a prisão do filho, ou seja, no dia 28 de julho de 1815. 5 meses. Mas morreu de quê? Os médicos chamaram sua doença de gastroenterite, acho. Quem o conhecia disse que morreu de sofrimento, e eu, que quase o vi morrer, digo que ele morreu. Caderousse interrompeu. Morreu de quê? Retomou o abade ansiosamente. Pois bem, morreu de fome. De fome? Exclamou o abade, dando um pulo em seu escabelo. De fome. Os mais vis animais não morrem de fome. Os cães que erram pelas ruas encontram a mão piedosa que lhes atira um pedaço de pão. E um homem, um cristão, morre de fome no meio de outros homens que se dizem cristãos como ele? Impossível. Oh, é impossível. O que eu disse está dito, continuou Caderousse. E está errado, disse uma voz na escada. Em que está se intrometendo? Os dois homens se voltaram e viram, através dos balaústres da escada, a cabeça doentia da Carconte. Ela se arrastara até ali e escutava a conversa sentada no último degrau com a cabeça apoiada nos joelhos. Em que você está se intrometendo, pergunto eu, mulher, retrucou Caderousse. O cavalheiro pede informações, a boa educação manda que eu as dê. Sim, mas a prudência manda que você as recuse. Quem sabe com que intenção querem lhe fazer falar, imbecil? Com uma excelente, senhora. Por isso respondo eu, disse o abade. Seu marido, portanto, nada tem a temer. Deixe-o responder francamente. Nada a temer, sei. No início são belas promessas, então simplesmente nos dizem para nada temer, e depois vão embora sem cumprir coisa alguma do que prometeram. Uma bela manhã a desgraça cai sobre o pobre mundo sem que saibamos de onde vem. Fique tranquila, boa mulher. Asseguro-lhe que a desgraça não lhes atingirá por meu intermédio. A Carconte resmungou algumas palavras que não se conseguiu ouvir, deixou cair sobre os joelhos sua cabeça por um instante erguida e continuou a tremer de febre, deixando seu marido livre para continuar a conversa, mas acomodada de maneira a não perder uma palavra. Durante esse tempo, o abade bebera alguns goles d'água e havia se recomposto. Quer dizer, prosseguiu ele, que o infeliz velhinho estava abandonado desse jeito por todos para morrer de uma morte dessas? Ó senhor, continuou Caderousse, não foram nem Mercedes, a catalã, nem o senhor Morrel que o abandonaram, mas o pobre velho tomou-se de uma antipatia profunda por Fernand, este mesmo, continuou Caderousse com um sorriso irônico, que dantes lhe disse ser um de seus amigos. Não era então? Disse o abade. Gaspar! 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 Murmurou a mulher do alto da escada. Preste atenção ao que vai dizer. Caderousse fez um gesto de impaciência e, sem dar outra resposta àquela que o interrompia, respondeu ao abade. Alguém pode ser amigo de quem cobiça sua mulher? Dantes, que tinha um coração de ouro, chamava todas essas pessoas de amigas. Coitado do Edmond. Na realidade, foi melhor que ele nada soubesse. Teria-lhe sido muito difícil perdoá-los na hora da morte. E digam o que disserem, continuou Caderousse, em seu linguajar a que não faltava uma espécie de poesia rude. Ainda tenho mais medo da maldição dos mortos que do ódio dos vivos. Imbecil! Disse a Carconte. Então o senhor sabe, continuou o abade, o que Fernand fez contra Dantes. Sim, acho que sei muito bem. Fale então. Gaspar, faça o que quiser, você é o chefe da casa, disse a mulher. Mas se confiasse em mim, não diria nada. Dessa vez, acho que tem razão, mulher, disse Caderousse. Então não quer dizer nada, perguntou o abade. Para quê? Disse Caderousse. Se o menino estivesse vivo e viesse me procurar para saber de uma vez por todas quem são seus amigos e inimigos, não digo que não,
Mas ele está embaixo da terra, pelo que me diz, não pode mais odiar, não pode mais se vingar. Apaguemos tudo isso. Então quer, disse o abade, que eu dê a essas pessoas que o Senhor dá por indignas e falsos amigos uma recompensa destinada à fidelidade? É verdade, tem razão, disse Caderousse. Aliás, que significaria para eles agora o legado do coitado do Edmond? Uma gota d'água caindo no mar. Sem contar que essas pessoas podem esmagá-lo com um gesto, disse a mulher. Como assim? Essas pessoas então se tornaram ricas e poderosas? Quer dizer que o senhor não conhece sua história? Não. Conte-me. Caderousse pareceu refletir um instante. Não, na verdade, ele disse, seria muito longo. Tenha liberdade de se calar, meu amigo, disse o abade no tom da mais profunda indiferença, e respeito seus escrúpulos. Aliás, sua atitude é a de um homem realmente bom. Não toquemos mais no assunto, então. De que estava eu encarregado? De uma mera formalidade. Venderei, então, o diamante. E tirou o diamante do bolso, abriu o escrínio e o fez brilhar aos olhos deslumbrados de Caderousse. Ora, venha ver, mulher! Chamou este com uma voz rouca. Um diamante! Exclamou a Carconte, levantando-se e descendo num passo firme a escada. Que diabos de diamante é esse? Não ouviu, mulher? Disse Caderousse. É um diamante que o menino nos legou, para seu pai primeiro, para seus 3 amigos, Fernand, Danglars e eu, e para Mercedes, sua noiva. O diamante vale 50.000 francos. Oh, que bela joia! Ela disse. O quinto dessa soma então nos pertence? Sim, cavalheiro, respondeu o abade, mais a parte do pai de Dantes, que me julgo autorizado a dividir por 4. E por que para os 4? Perguntou a Carconte. Porque eram os 4 amigos de Edmond. Amigos não são aqueles que traem, murmurou surdamente por sua vez a mulher. Pois é, disse Caderousse. Era o que eu dizia. É quase uma profanação, quase um sacrilégio, recompensar a traição, o crime talvez. Terá sido o senhor que assim o quis, prosseguiu tranquilamente o abade, recolocando o diamante no bolso de sua batina. Agora me dê os endereços dos amigos de Edmond a fim de que eu possa executar suas últimas vontades. O suor escorria em pesadas gotas da testa de Caderousse. Ele viu o abade se levantar, dirigir-se à porta como que para dar uma olhada de aviso a seu cavalo e voltar. Caderousse e sua mulher entreolharam-se com uma expressão indescritível. O diamante ficaria todinho para nós, disse Caderousse. Você acha? Respondeu a mulher. Um homem da igreja não iria nos enganar. Faça como quiser, disse a mulher. Eu é que não vou me intrometer. E voltou em direção à escada, tremendo, sempre resmungando, seus dentes batiam, apesar do forte calor que fazia. No último degrau, ela se deteve por um instante. Pense bem, Gaspar, alertou. Já decidi, disse Caderousse. O Carconte entrou no quarto soltando um suspiro. Ouviu-se o teto gritar sob seus passos até ela alcançar sua poltrona, na qual caiu pesadamente. O senhor decidiu o quê? Perguntou o abade. Dizer-lhe tudo, respondeu Caderousse. Creio, na verdade, que é o melhor a fazer, disse o abade. Não que eu quisesse saber as coisas que o senhor gostaria de me ocultar, mas enfim, se puder me levar a distribuir o legado segundo os anseios do testador, será melhor. Assim espero, disse Caderousse, com as faces inflamadas pelo rubor da esperança e da cupidez. Estou ouvindo, disse o abade. Espere, replicou Caderousse. Poderíamos ser interrompidos no ponto mais interessante, o que seria desagradável. Aliás, ninguém precisa saber que o senhor esteve aqui. E foi até a porta da estalagem e a fechou, nela colocando por uma precaução extra a barra noturna. Durante esse tempo, o abade escolhera um lugar para ouvir confortavelmente. Sentara-se num canto de maneira a permanecer na sombra, enquanto a luz bateria em cheio no rosto de seu interlocutor. Com a cabeça inclinada, as mãos postas, ou melhor, crispadas, ele se preparava para ouvir com o máximo de atenção.
Caderhus se aproximou um escabelo e sentou à sua frente. Lembre-se que não estou forçando a nada, disse a voz trêmula da Carconte, como se através do assoalho pudesse ver a cena que se anunciava. Está bem, disse Caderhus. Não falemos mais nisso. Assumo toda a responsabilidade. E começou. 6. O relato. Antes de tudo, senhor, disse Caderhus, devo lhe pedir que me prometa uma coisa. O que? Perguntou o abade. Que nunca, caso venha a fazer um uso qualquer dos detalhes que irei lhe dar, saibam que esses detalhes vieram de mim, pois esses de quem vou lhe falar são ricos e poderosos, e bastaria eles me tocarem com a ponta do dedo para me quebrar como vidro. Fique tranquilo, meu amigo, disse o abade. Sou padre e as confissões morrem dentro de mim. Lembre-se de que não temos outro objetivo a não ser executar dignamente as últimas vontades de nosso amigo. Fale então sem constrangimento e sem ódio. Diga a verdade, toda a verdade. Não conheço e provavelmente jamais conhecerei as pessoas de quem vai falar. Aliás, sou italiano, não sou francês. Pertenço a Deus, não aos homens. E voltarei para o meu mosteiro, de onde saí apenas para cumprir as últimas vontades de um moribundo. Essa promessa afirmativa pareceu dar um pouco de segurança a Caderhus. Muito bem. Nesse caso, disse Caderhus, direi até mais. Devo desiludi-lo quanto a essas amizades que o pobre Edmund julgava sinceras e devotas. Comecemos pelo pai dele, por favor, disse o abade. Edmund me falou muito desse velho pelo qual sentia um amor profundo. A história é triste, senhor, disse Caderhus balançando a cabeça. É provável que conheça seu início. Sim, respondeu o abade. Edmund me contou tudo até o momento em que foi preso numa pequena taberna perto de Marsella. No La Réserve. Oh, meu Deus, sim. Ainda vejo a coisa como se estivesse lá. Não era inclusive o almoço do noivado dele? Sim. E o almoço, que teve um início alegre, teve um fim triste. Certo comissário de polícia chegou, seguido por 4 fuzileiros, e Dantes foi preso. Eis até onde eu sei, senhor, disse o abade. O próprio Dantes não sabia de nada além do que lhe dizia diretamente respeito, pois jamais reviu alguma pessoa dessas 5 pessoas que designei, ou ouviu falar delas. Pois bem, uma vez preso Edmund, o Sr. Morrel correu para colher informações. Estas não eram nada boas. O velho Dantes voltou sozinho para casa, dobrou seus trajes de festa chorando, passou o dia inteiro indo e vindo no quarto, à noite. Não se deitou, pois eu morava embaixo e o escutei andar a noite inteira. Tampouco eu, devo dizer, consegui dormir, pois a dor daquele desafortunado pai me fazia um grande mal e cada um dos seus passos moía o meu coração, como se ele realmente me tivesse pisado o peito. No dia seguinte, Mercedes foi a Marsella implorar pela proteção do senhor de Villefort. Na verdade, no capítulo 9 diz que Mercedes procurou Villefort na própria noite de seu noivado e da prisão de Dantes, quando o substituto do procurador já se preparava para partir rumo a Paris. Não obteve nada. No dia seguinte, Para não perder a viagem, contudo, fui visitar o velho. Ao vê-lo tão melancólico e abatido, tendo passado a noite sem deitar e sem comer desde a véspera, quis levá-lo para cuidar dele, mas o velho nunca consentiu nisso. Não, dizia ele, não deixarei a casa, pois é a mim que o meu pobre filho ama acima de tudo, e se ele sair da prisão é para mim que correrá para ver primeiro. Que diria ele se eu não estivesse aqui à sua espera? Escutei tudo isso do corredor do andar, pois queria que Mercedes convencesse o velho a acompanhá-la. Aqueles passos ecoando todos os dias sobre a minha cabeça não me deixavam um instante de repouso. Mas o senhor mesmo não subiu para junto do velho a fim de o consolar? Ah, senhor, respondeu Caderhus, só se consola aqueles que querem ser consolados, e o velho não queria. Aliás, não sei porquê, mas eu achava que ele tinha repugnância de me ver. Uma noite, entretanto, ao ouvir seus soluços, não pude resistir e subi. Porém, quando cheguei à porta, ele não soluçava mais, rezava.
Eu seria incapaz de repetir suas palavras eloquentes, suas tristes súplicas, Senhor. Era mais que piedade, era mais que sofrimento. Assim, eu que não sou carola e não gosto dos jesuítas, eu me disse naquele dia: na verdade, é uma felicidade ser sozinho e o bom Deus não me haver destinado filhos, pois se eu fosse pai e sentisse uma dor semelhante à do pobre velho, sendo incapaz de encontrar na minha memória e no meu coração tudo o que ele disse ao bom Deus, iria na mesma hora me atirar no mar para não sofrer por mais tempo. Pobre pai, murmurou o abade. A cada dia que passava ele vivia mais só e mais isolado. Frequentemente o Sr. Morrow e Mercedes passavam para vê-lo, mas sua porta estava fechada. Embora eu tivesse certeza de que se encontrava em casa, ele não respondia. Um dia, contrariando os seus hábitos, ele recebeu Mercedes e a pobre menina, ela própria, desconsolada, tentou reconfortá-lo. Acredite em mim, minha filha, ele disse. Ele morreu. Não somos nós que os esperamos, ele é que nos espera. Estou muito feliz, pois sou mais velho e, por consequência, irei revê-lo primeiro. Por mais bondosos que sejamos, o Senhor entende. Logo paramos de visitar as pessoas que nos entristecem. O velho Dantes acabou ficando totalmente sozinho. Eu só via então, e de tempos em tempos, pessoas desconhecidas subirem até a casa dele, que desciam com um embrulho qualquer mal dissimulado. Compreendi depois o que eram esses embrulhos. Pouco a pouco ele ia vendendo o que tinha para sobreviver. Ao final, o bom homem ficou apenas com a roupa do corpo. Devia 3 aluguéis, ameaçaram despejá-lo. Ele ainda pediu 1 semana, deram-lhe. Soube desse detalhe porque o proprietário foi à minha casa ao deixá-lo. Durante os 3 primeiros dias escutei-o andando como sempre, mas no 4º dia não escutei mais nada. Atrevi-me a subir, a porta estava fechada, porém pelo buraco da fechadura vi-o tão pálido e desfigurado que, julgando muito doente, mandei avisar o Sr. Morrow e corri para a casa de Mercedes. Ambos apressaram-se a vir. O Sr. Morrow trazia um médico. Este identificou uma gastroenterite e ordenou uma dieta. Eu estava lá, senhor, e jamais esquecerei o sorriso do velho a essa ordem. A partir desse dia, ele se entregou. Tinha uma desculpa para não comer. O médico ordenara uma dieta. O abade soltou uma espécie de gemido. Essa história o interessa, não é mesmo? Disse Caderousse. Sim, respondeu o abade. É comovente. Mercedes chegou, encontrou-o tão mudado que, como da primeira vez, quis transportá-lo para sua casa. Esta também era a opinião do Sr. Morrow, que queria realizar o translado à força, mas o velho gritou tanto que eles ficaram com medo. Mercedes permaneceu à sua cabeceira, o Sr. Morrow afastou-se, fazendo sinal a Catalã de que deixara uma bolsa na lareira. Porém, munido da receita do médico, o velho nada quis ingerir. Finalmente, após 3 dias de desespero e abstinência, ele expirou, amaldiçoando os que haviam causado sua desgraça e dizendo a Mercedes: se a senhorita vier a reencontrar o meu Edmond, diga-lhe que morro abençoando-o. O abade se levantou, deu 2 voltas pelo quarto, levando a mão trêmula à garganta seca. E o senhor acha que ele morreu? De fome, senhor, de fome, disse Caderousse. Afirmo que isso é tão verdadeiro quanto estarem aqui 2 cristãos. O abade, com uma mão convulsiva, pegou o copo d'água ainda pela metade, esvaziou-o de um trago e sentou novamente, com os olhos avermelhados e as faces pálidas. Admita que se trata de uma grande tragédia, disse com uma voz rouca. Tanto maior, senhor, na medida em que Deus não tem nada a ver com ela e apenas os homens são a sua causa. Passemos então a esses homens, disse o abade, mas veja bem, continuou, com uma expressão quase ameaçadora. O senhor se comprometeu a me contar tudo. Vejamos quais foram esses homens que fizeram morrer o filho de desespero e o pai de fome. 2 homens com inveja dele, senhor, um por amor, o outro por ambição. Fernand e Danglars. E de que maneira se manifestou essa inveja? Eles denunciaram Edmond como agente bonapartista. Mas qual dos 2 o denunciou? Qual dos 2 foi o verdadeiro culpado? Ambos, senhor.
Um escreveu a carta, o outro a pôs no correio. E onde essa carta foi escrita? No próprio La Réserve, na véspera do casamento. Então foi isso mesmo, murmurou o abade. Oh, faria, como entendia os homens e as coisas. O que está dizendo, senhor? Perguntou Caderousse. Nada, disse o abade. Continue. Foi Danglars quem escreveu a denúncia com a mão esquerda para que sua letra não fosse reconhecida, e Fernand quem a enviou. Mas, exclamou o abade de repente, o senhor também estava lá. Eu? Disse Caderousse, pego de surpresa. Quem lhe disse que eu estava lá? O abade viu que fora longe demais. Ninguém, disse ele. Mas para estar tão bem a par de todos esses detalhes, deve ter sido testemunha deles. É verdade, disse Caderousse com a voz cava. Eu estava lá. E não se opôs a essa infâmia? Perguntou o abade. Então é cúmplice deles. Senhor, disse Caderousse, todos os dois me haviam feito beber a ponto de quase perder a razão. Eu via tudo enevoado. Disse o que pode dizer um homem nesse estado, mas os dois me responderam que era uma peça que desejavam lhe pregar e que essa peça não teria maiores consequências. No dia seguinte, o senhor viu muito bem que ela havia tido. Entretanto, não disse nada. O senhor estava lá durante sua prisão. Sim, eu estava lá. E quis falar, quis dizer tudo, mas Danglars me segurou. E se por acaso ele for culpado, ele me disse, e se tiver realmente feito a escala na ilha de Elba, e se estiver realmente encarregado de entregar uma carta ao Comitê Bonapartista de Paris, e se encontrarem essa carta com ele, os que o tiverem apoiado serão considerados seus cúmplices. Tive medo da política tal como era então praticada, admito, calei-me, foi uma covardia, concordo, mas não foi um crime. Compreendo. O senhor se omitiu, só isso. Sim, senhor, respondeu Caderousse. E este é o meu remorso noite e dia. Peço com muita frequência perdão a Deus, eu juro, ainda mais que esse ato, o único que tenho a me recriminar seriamente em todo o curso da minha vida, é muito provavelmente a causa de minhas adversidades. Estou espiando um instante de egoísmo. Também é o que digo sempre para Carconte quando ela se queixa. Cale-se, mulher, é a vontade de Deus. E Caderousse abaixou a cabeça com todos os sinais de um verdadeiro arrependimento. Bem, o senhor falou com franqueza. Acusar-se assim é merecer o perdão. Infelizmente, disse Caderousse, Edmond está morto e não pôde me perdoar. Ele ignorava, disse o abade. Mas agora talvez saiba, disse Caderousse. Dizem que os mortos sabem tudo. Fez-se um instante de silêncio. O abade se levantara e passeava pensativo. Então voltou ao seu lugar e sentou-se. O senhor mencionou um tal de Sr. Morrel por 2 ou 3 vezes. Quem era esse homem? Era o proprietário do Pharaon, o patrão de Dantes. E que papel desempenhou tal homem nessa triste história? Indagou o abade. O papel de um homem honesto, corajoso e afeiçoado, senhor. Por 20 vezes intercedeu em favor de Edmond. Quando o imperador voltou, escreveu, suplicou, ameaçou de modo que na segunda restauração foi muito perseguido como bonapartista. Por 10 vezes, como eu lhe disse, foi à casa do velho Dantes para levá-lo à sua casa, que na véspera ou antevéspera de sua morte também lhe disse, tinha deixado na lareira uma bolsa com a qual as dívidas do velhote foram pagas e seu enterro subvencionado, de maneira que o pobre velho pôde pelo menos morrer como vivera, sem prejudicar a ninguém. Eu ainda tenho essa bolsa, uma grande bolsa de seda vermelha. E, perguntou o abade, esse Sr. Morrel ainda vive? Sim, disse Caderousse. Nesse caso, disse o abade, deve ser um homem abençoado por Deus. Deve ser rico, feliz. Caderousse sorriu amargamente. Pois sim, feliz como eu, ele disse. O Sr. Morrel infeliz? Exclamou o abade. Está à beira da miséria, senhor, e pior ainda, à beira da desonra. Como pode ser? Pois é desse jeito, respondeu Caderousse. Depois de 25 anos de trabalho, depois de ocupar o posto mais respeitável no comércio de Marsella, o Sr. Morrel está completamente arruinado.
Perdeu 5 embarcações em 2 anos, sofreu 3 bancarrotas terríveis, e sua única e última esperança está no mesmo faraó antes comandado pelo pobre Dantes, que deve voltar das Índias com um carregamento de cochinilha e de índigo. Se esse paquete não se apresentar como os outros, seu dono está perdido. E ele tem mulher e filhos, o infeliz? Perguntou o abade. Sim, tem uma mulher que, em tudo isso, comporta-se como uma santa. Tem uma filha que estava para se casar com um homem a quem amava, mas cuja família agora não quer que ele se case com uma moça arruinada. Tem um filho, por fim, tenente do exército. No entanto, como pode perceber, tudo isso redobra o sofrimento desse pobre homem, em vez de suavizá-lo. Se fosse sozinho, ele estouraria os miolos e ponto final. Isso é terrível, murmurou o abade. Eis como Deus recompensa a virtude, senhor, disse Caderousse. Veja, eu, que nunca cometi um deslize afora o que lhe contei, estou na miséria. Eu, depois de assistir a minha pobre mulher morrer de febre sem nada poder fazer por ela, morrerei de fome como morreu o velho Dantes, enquanto Fernand e Danglars espojam-se no ouro. O Fernand também? Como, velho? E como isso aconteceu? Tudo terminou bem para eles, enquanto para as pessoas honestas tudo termina mal. O que aconteceu com Danglars? O mais culpado não é o instigador? O que aconteceu? Saiu de Marselha. Entrou por recomendação do Sr. Morrel, que ignorava seu crime como amanuense num barco espanhol. Na época da Guerra da Espanha, foi o encarregado de parte do abastecimento do exército francês e fez fortuna. Guerra da Espanha. Intervenção de tropas francesas para restabelecer o poder absoluto de Fernando VII, o rei espanhol de sangue Bourbon, mesma linhagem da monarquia francesa. Então, com esse primeiro dinheiro, apostou em ações e quadruplicou seu capital. Então, viúvo ele mesmo da filha do seu banqueiro, casou-se com uma viúva, a senhora de Nargone, filha do senhor de Salvier, camareiro do atual rei que goza do mais alto prestígio. Virou milionário, foi feito barão, de maneira que é barão Danglars agora, com um palacete na rua do Mont Blanc, 10 cavalos nas estrebarias, 6 lacaios na antecâmara e não sei quantos milhões em seus cofres. Ah, disse o abade num tom peculiar. E é feliz? Ah, feliz! Quem pode dizer uma coisa dessas? O infortúnio ou a felicidade, eis o segredo das paredes. As paredes têm ouvidos, mas não têm língua. Se alguém é feliz com uma grande fortuna, Danglars é feliz. E Fernand? Fernand é coisa completamente diferente. Mas como pôde fazer fortuna um pobre pescador catalão sem recursos, sem educação? Confesso que isso está além do meu alcance. E do alcance de todo mundo também. Deve haver algum estranho segredo em sua vida que ninguém conhece. Mas enfim, por que degraus visíveis ele alcançou essa elevada fortuna ou essa elevada posição? Ambas, senhor, ambas. Tem fortuna e posição ao mesmo tempo. O senhor só pode estar brincando. Bem que eu poderia estar, mas escute e vai compreender. Fernand, alguns dias antes do retorno do Pharaon, caiu no alistamento. Os Bourbon deixaram-no bem tranquilo entre os catalães, mas Napoleão voltou, um recrutamento extraordinário foi decretado e Fernand viu-se obrigado a partir. Eu também parti, mas como era mais velho que Fernand e acabava de me casar com a infeliz da minha mulher, fui apenas enviado ao litoral. Fernand, por sua vez, foi arregimentado nas tropas ativas. Chegou à fronteira com seu destacamento e participou da Batalha de Ligny. Batalha vencida por Napoleão contra as tropas da Santa Aliança em 16 de junho de 1815, ou seja, durante os 100 dias. Ela dá início à campanha de Waterloo, que foi onde ele foi derrotado, que a gente viu. Na noite seguinte à batalha, ele estava de plantão na porta de um general que mantinha relações secretas com o inimigo. Nessa mesma noite, o general devia juntar-se aos ingleses. Ele propôs a Fernand que o acompanhasse. Fernand aceitou, deixou seu posto e seguiu o general.
O que teria levado Fernão à corte marcial se Napoleão houvesse permanecido no trono serviu-lhe como recomendação junto aos Bourbon. Ele retornou à França com a insígnia de subtenente e, como a proteção do general que goza dos altos privilégios não abandonou, tornou-se capitão em 1823, por ocasião da Guerra da Espanha. Isto é, precisamente quando Danglars arriscava suas primeiras especulações. Fernão era espanhol, foi enviado a Madrid para lá sentir o moral de seus compatriotas. Lá encontrou Danglars, entrou em contato com ele, prometeu ao seu general um apoio entre os realistas da capital e das províncias, recebeu promessas, assumiu compromissos por sua vez e guiou seu regimento por trilhas que só ele conhecia entre desfiladeiros vigiados pelos realistas. Acabando por prestar tamanhos serviços nessa curta campanha que, depois da tomada do Trocadero, foi nomeado coronel e recebeu a cruz de oficial da Legião de Honra com o título de conde. Destino, destino, murmurou o abade. Sim, mas ouça, isso não é tudo. Terminada a Guerra da Espanha, a carreira de Fernão viu-se comprometida pela longa paz que prometia reinar na Europa. Apenas a Grécia se insurgira contra a Turquia e mal começara a guerra de sua independência, todos os olhos voltavam-se para Atenas. Era moda lastimar e apoiar os gregos. O governo francês, sem protegê-los abertamente, como o senhor sabe, tolerava as migrações parciais. Fernão solicitou e obteve autorização para servir na Grécia, contudo permanecendo sempre fora do controle do exército. Pouco tempo depois, soube-se que o conde de Morcerf era o nome que ele usava. Entrara para o serviço de Ali Pachá com a patente de general instrutor. Ali Pachá, também conhecido como Ali Pachá de Tepelene ou Tebelin, militar albanês, nascido num clã poderoso da cidade de Telepene, na moderna Albânia, que passou por alguma coisa. Ali Pachá foi com a patente de general instrutor. Ali Pachá foi assassinado, como sabe, mas antes de morrer recompensou os serviços de Fernão, deixando-lhe uma soma considerável, com a qual Fernão retornou à França, onde sua patente de tenente-general foi homologada. De maneira que hoje, perguntou o abade. De maneira que hoje, completou Caderhus, ele possui um palacete magnífico em Paris, na rua do Helder, número 27. O abade abriu a boca, ficou por um instante como um homem que hesita, mas fazendo um esforço sobre si mesmo. E Mercedes? Perguntou. É verdade que desapareceu? Desapareceu sim, disse Caderhus. Como desaparece o sol para nascer no dia seguinte ainda mais cintilante. Então ela também fez fortuna? Perguntou o abade com um sorriso irônico. Mercedes é neste momento uma das mais elegantes damas de Paris, disse Caderhus. Continue, disse o abade. Parece que estou escutando o relato de um sonho, mas eu mesmo vi coisas tão extraordinárias as que o senhor me conta. Vi coisas tão extraordinárias as que o senhor me conta me espantam menos. Mercedes inicialmente ficou desesperada com o golpe que lhe arrebatava Edmond. Eu lhe contei de suas diligências junto ao senhor de Villefort e seu devotamento ao pai de Dantes. Em meio ao desespero, um novo sofrimento veio atingi-la. Foi a partida de Fernão cujo crime ela ignorava e a quem considerava um irmão. Fernão partiu, Mercedes ficou só. 3 meses se passaram com ela em lágrimas, nenhuma notícia de Edmond, nenhuma notícia de Fernão, nada diante dos olhos senão um velho que definhava, agonizando de desespero. Uma noite, depois de um dia inteiro sentada, como era seu costume, no vértice dos 2 caminhos que levam de Marselha até os Catalães, ela voltou para casa mais abatida que nunca. Nem seu noivo, nem seu amigo voltavam por aqueles 2 caminhos, e ela não tinha notícia de nenhum dos 2. De repente pareceu-lhe ouvir um passo familiar, virou-se com ansiedade, a porta se abriu e ela viu Fernão surgir com seu uniforme de subtenente. Não era sequer meia compensação pelo seu choro, mas era uma porção de sua vida passada que lhe voltava. Mercedes pegou as mãos de Fernão num êxtase que este entendeu como amor.
Porém não era senão alegria por não estar mais sozinha no mundo e por rever enfim um amigo após as longas horas de tristeza solitária. Além disso, convém dizer, Fernand jamais tinha sido traído, não era amado, só isso. Outro detinha todo o coração de Mercedes. Esse outro estava ausente, estava desaparecido, talvez estivesse morto. A este último pensamento, Mercedes explodia em soluços e se contorcia de dor. Mas esta hipótese, que antigamente ela rechaçava quando lhe era sugerida por um terceiro, voltou agora por si só ao seu espírito. Aliás, de sua parte, o velho Dantes não parava de dizer: nosso Edmond está morto, pois se não estivesse morto, voltaria para nós. O velho morreu, como eu lhe disse. Se tivesse vivido, talvez Mercedes jamais se tornasse mulher de outro, pois ele teria estado ali para recriminar sua infidelidade. Fernand compreendeu isso. Quando soube da morte do velho, voltou. Dessa vez era um tenente. Na primeira viagem não dissera a Mercedes uma palavra de amor. Na segunda lembrou-lhe que a amava. Mercedes pediu mais 6 meses para esperar e chorar Edmond. Na verdade, disse o abade com um sorriso amargo, fazia 18 meses ao todo. O que além disso pode pedir o amante? O que além disso pode pedir o amante mais adorado? Depois murmurou as palavras do poeta inglês: Frailty, frailty, thy name is woman. Frailty, thy name is woman. Fidelidade, né? Fidelidade, seu nome é mulher? É isso? Leviandade. Porque frailty é um falso cognato, né? 6 meses mais tarde, continuou Caderousse, o casamento foi realizado na igreja das Acolhes. Ela se casou com ele, filha da... Era a mesma igreja em que ela devia se casar com Edmond, murmurou o abade. Apenas o noivo mudara, só isso. Mercedes então se casou, continuou Caderousse. Porém, embora aos olhos de todos ela tenha parecido calma, nem por isso deixou de desmaiar ao passar em frente ao La Réserve, onde 18 meses antes ficara noiva daquele que teria percebido que ainda amava, se tivesse ousado olhar no fundo do seu coração. Fernand, mais feliz, porém não mais tranquilo, pois encontrei-o nessa época e ele temia incessantemente o retorno de Edmond, cuidou logo de afastar a mulher de suas origens e se exilar ele próprio. Havia ao mesmo tempo muitos perigos e lembranças remanescentes na terra dos catalães. Uma semana depois das bodas partiram. E o senhor reviu Mercedes? Perguntou o abade. Sim, na época da Guerra da Espanha, em Perpignan, onde Fernand a deixara. Na oportunidade ela cuidava da educação do filho. O abade estremeceu. Do filho? Perguntou. Sim, respondeu Caderousse. Do pequeno Albert. Contudo, para instruir esse filho, continuou o abade, ela mesma não precisava ter recebido instrução. Acho que ouvi Edmond dizer que ela era filha de um simples pescador, bela, mas inculta. Disse Caderousse. Então ele conhecia muito mal a própria noiva. Mercedes poderia ter sido rainha, senhor, se a coroa devesse pousar apenas nas cabeças mais belas e inteligentes. Sua fortuna já se expandia e ela se expandia com sua fortuna. Aprendia desenho, aprendia música, aprendia tudo. Acho, aliás, cá entre nós, que ela fazia tudo isso para se distrair, para esquecer, e que enfiava tantas coisas na cabeça para lutar contra o que havia em seu coração. Mas é chegada a hora da verdade, continuou Caderousse. A fortuna e os homens a consolaram, sem dúvida. É rica, é condessa, e no entanto... Caderousse calou-se. No entanto o quê? Perguntou o abade. No entanto, tenho certeza de que não é feliz, disse Caderousse. E o que o faz acreditar nisto? Pois bem, quando me vi eu mesmo desgraçado, pensei que meus velhos amigos me dariam alguma ajuda. Apresentei-me na casa de Danglars, que sequer me recebeu. Estive na casa de Fernand, que pelo criado de quarto fez chegar a mim 100 francos. Então não esteve com nenhum dos dois? Não.
Mas a senhora de Monsef me viu. Como assim? Quando saí, uma bolsa caiu a meus pés. Continha 25 luíses. Levantei bruscamente a cabeça e vi Mercedes fechando a persiana. E o senhor de Villefort? Perguntou o abade. Ah, este não era meu amigo. Este eu não conhecia. A este nada tinha a pedir. Mas não saberia o que foi feito dele e qual foi sua participação no infortúnio de Edmond? Não. Sei apenas que, pouco depois de mandá-lo para a prisão, casou-se com a senhorita de Saint-Méran e logo deixou a Marselha. De certo, a felicidade lhe teria socorrido como aos outros. De certo, está rico como Danglars, respeitado como Fernand. Somente eu, como vê, continuei pobre, miserável e esquecido por Deus. Está enganado, meu amigo, disse o abade. Às vezes, Deus parece esquecer quando sua justiça descansa, mas chega sempre o momento em que ele se lembra, e aqui está a prova disso. A essas palavras, o abade tirou o diamante do bolso e, apresentando-o a Caderousse, disse: Pegue, meu amigo, tome este diamante, pois ele lhe pertence. Como? É todo meu? Exclamou Caderousse. Ah, senhor, não é uma piada? Este diamante era para ser dividido entre seus amigos. Edmond tinha apenas um amigo. A divisão torna-se então inútil. Pegue o diamante e venda-o. Vale 50.000 francos, repito, e tal soma, espero, basta para tirá-lo da miséria. Ó senhor, disse Caderousse, projetando timidamente uma das mãos e com a outra enxugando o suor que brilhava em sua testa. Ó senhor, não brinque com a felicidade ou o desespero de um homem. Sei o que é a felicidade e sei o que é o desespero, e nunca jogaria com tais sentimentos. Pegue então, mas em troca... Caderousse, que já tocava o diamante, retirou a mão. O abade sorriu. Em troca, prosseguiu. Dê-me essa bolsa de seda vermelha que o Sr. Morrel deixou na lareira do velho Dantes e que, segundo suas palavras, continua em suas mãos. Caderousse, cada vez mais espantado, foi até um grande armário de carvalho, abriu e entregou ao abade uma bolsa comprida de seda avermelhada amassada, tendo nas laterais 2 argolas de cobre que um dia foram douradas. O abade pegou-a e, como prometera, entregou o diamante a Caderousse. O senhor é um homem de Deus, exclamou Caderousse, pois na verdade ninguém sabia que Edmond lhe dera esse diamante e o senhor poderia tê-lo. Bem, pensou o abade consigo mesmo, você teria feito isso, ao que parece. O abade se levantou e pegou seu chapéu e suas luvas. E tudo o que o senhor me disse é realmente verdade, correto? Posso acreditar em todos os pormenores? Veja, senhor abade, disse Caderousse, eis no canto dessa parede um Cristo de madeira benta. Eis sobre esse baú o livro dos evangelhos da minha mulher. Abra-o e prestarei juramento sobre ele com a mão estendida na direção de Cristo. Vou jurar para o Senhor pela salvação da minha alma, pela minha fé de cristão, que lhe contei todas as coisas como elas aconteceram, e como o anjo dos homens o dirá no ouvido de Deus no dia do juízo final. Está bem, disse o abade convencido, diante de tal ênfase de que Caderousse dizia a verdade. Está bem, que esse dinheiro o ajude. Adeus. Volto para longe dos homens que tanto mal fazem um ao outro. E o abade, desvencilhando-se com grande dificuldade dos impulsos entusiásticos de Caderousse, levantou ele mesmo a barra da porta, saiu, montou o cavalo, saudou pela última vez o estalajadeiro que se confundia em despedidas ruidosas e partiu, fazendo o mesmo caminho que já fizera na vinda. Quando Caderousse deu meia volta, viu logo atrás de si a Carconte, mais pálida e trêmula que nunca. Será realmente verdade o que eu ouvi? Disse ela. O quê? Que ele deu o diamante todinho para nós? Disse Caderousse, quase louco de alegria. Sim, nada é mais verdadeiro, pois aqui está ele. A mulher admirou por um instante, depois com uma voz surda. E se for falso? Disse ela. Caderousse empalideceu e vacilou. Falso? Murmurou. Falso? E para que esse homem teria me dado um diamante falso? Para arrancar seu segredo sem pagar por ele, imbecil. Caderousse permaneceu um instante aturdido sob o peso dessa suposição. Ah, disse ele no fim de um instante,
Então, pegando o chapéu que enfiou sobre o lenço velho amarrado em volta da cabeça, vamos logo saber a verdade. Mas como? Há joalheiros de Paris na feira de Belcaire. Vou lhes mostrar o diamante. Você vigia a casa, mulher. Em 2 horas estarei de volta. E Caderousse precipitou-se para fora e pôs-se a correr na direção oposta à que o abade acabava de tomar. 50.000 francos, murmurou a Carconte, que ficará a sós. É dinheiro, mas não é uma fortuna. Sete. O livro de registro das prisões. No dia seguinte, aquele em que acontecera na estrada de Bellegarde para Beaucaire, a cena que acabamos de relatar, um homem de 30 a 32 anos vestindo um fraque azul claro, uma calça de nanquim e um colete branco, tendo ao mesmo tempo um aspecto e sotaque britânicos, apresentou-se ao prefeito de Marsella. Senhor, disse-lhe, sou o representante oficial da casa Thomson e French de Roma. Há 10 anos mantemos relações com a casa Morel e Filho de Marsella. Temos cerca de 100.000 francos investidos nessas relações e estamos um tanto preocupados, pois dizem que ela ameaça falência. Venho, portanto, expressamente de Roma para pedir-lhe informações sobre essa instituição. Cavalheiro, respondeu o prefeito, sei efetivamente que há 4 ou 5 anos a desgraça parece perseguir o Sr. Morel. Ele perdeu sucessivamente 4 ou 5 embarcações e sofreu 3 ou 4 bancarrotas. Bankrupts. Porém não cabe a mim, não obstante eu mesmo seja seu credor em 10.000 francos, dar nenhuma informação sobre a situação de sua fortuna. Pergunte-me como prefeito o que acha do Sr. Morel e respondo-lhe que é um homem probo ao extremo e que até agora cumpriu todos os seus compromissos com absoluta exatidão. Eis tudo o que posso lhe dizer, senhor. Se quiser saber mais, dirija-se ao Bourvil, inspetor das prisões na Rua das Noilers, número 15. Ele tem, creio eu, 200.000 francos investidos na casa Morel. Se houver realmente alguma coisa a temer nesse aspecto, como tal soma é mais significativa que a minha, provavelmente ele estará mais bem informado que eu. O inglês pareceu apreciar essa suprema delicadeza, fez uma saudação, saiu e encaminhou-se naquele passo peculiar aos filhos da Grã-Bretanha, para a rua indicada. O senhor de Beauville estava em seu gabinete. Ao percebê-lo, o inglês teve um gesto de surpresa, demonstrando que aparentemente não era a primeira vez que se encontrava diante daquele a quem vinha visitar. Quanto ao senhor de Beauville estava tão desesperado que era evidente que todas as faculdades do seu espírito, absortas no pensamento que o ocupava no momento, não podiam se dar ao luxo de ter sua memória e sua imaginação vagando no passado. O inglês, com a fleugma de sua nação, repetiu-lhe praticamente nos mesmos termos a pergunta que acabava de fazer ao prefeito de Marsella. Oh, cavalheiro, exclamou o senhor de Beauville, infelizmente seus temores são mais que fundados, e o senhor vê um homem desesperado. Eu tinha 200.000 francos investidos na casa Morel. Esses 200.000 francos eram o dote da minha filha, que eu esperava casar em 15 dias. Esses 200.000 francos me deveriam ser restituídos, 100.000 no dia 5 deste mês, 100.000 no dia 5 do próximo. Eu comunicara ao Sr. Morel meu desejo de que o retorno desse investimento fosse feito pontualmente, e não é que ele veio aqui, cavalheiro, há cerca de meia hora, para me dizer que se a sua embarcação, o Pharaon, não estiver de volta aqui até o dia 5, ele se verá na impossibilidade de me fazer tal pagamento? Ora, disse o inglês, isso me parece apenas um adiamento. Peraí, é o Dantes falando. Isso me parece apenas um adiamento? Diga, cavalheiro, que se parece mais com uma bancarrota, bankrupt, exclamou o senhor de Beauville, desesperado. O inglês pareceu refletir um instante e depois perguntou, quer dizer, senhor, que essa dívida lhe inspira temores? Quero dizer que a vejo como perdida. Pois bem, eu a resgato do senhor. O senhor? Sim, eu.
Mas com um desconto enorme, provavelmente. Não? Mediante 200.000 francos, nossa financeira, acrescentou o inglês rindo, não pratica esse tipo de negócio. E o senhor paga em dinheiro? E o inglês tirou do bolso um maço de títulos bancários que podia alcançar o dobro da soma que o senhor de Beauville temia perder. Um raio de alegria atravessou o semblante do senhor de Beauville, porém, apesar disso, ele tentou se controlar e disse: Cavalheiro, devo avisar-lhe que, segundo toda a probabilidade, o senhor não conseguirá nem 6% dessa soma. Isso não me importa, respondeu o inglês. Isso diz respeito à casa Thomson & French, em nome da qual atuo. Talvez ela tenha interesse em apressar a ruína de uma casa rival, mas o que sei, senhor, é que estou disposto a descontar essa soma em pagamento pela transferência da dívida que o senhor fará para mim. Solicitarei apenas um direito de corretagem. Imagine, cavalheiro, isso é mais que justo, exclamou o senhor de Beauville. A comissão é em geral 1,5%. Quer 2? Quer 3? Quer 5? Quer mais, caramba? Fale! Senhor, replicou o inglês rindo, sou como a instituição para a qual trabalho. Não faço esse tipo de negócio, não. Meu direito de corretagem é de outra natureza. Fale então, cavalheiro, estou ouvindo. O senhor é inspetor das prisões? Há mais de 14 anos. Mantém registros de entrada e saída? Sem dúvida. Nesses registros estão anexadas observações relativas aos prisioneiros? Cada prisioneiro tem sua ficha.